Muito bem, estamos começando mais um episódio dessa temporada que tá incrível, uma temporada extraordinária com pessoas diferentes da primeira temporada, mas pessoas que ainda têm bastante bagagem, experiência e muito conhecimento para vir aqui me ensinar e agregar na tua vida também. Você já sabe que nós gravamos apenas 10 episódios por temporada, então fica ligado que a gente já está encaminhando, já estamos na metade, um pouco mais da metade da temporada, nós já estamos encaminhando para o final, né? Se você não conseguiu assistir os episódios anteriores, dá uma olhada na playlist e você consegue ter acesso. E se você já está em dia, fica tranquilo que na próxima terça-feira já sai para você o próximo episódio. E aí você pode curtir todos os temas e tudo que a gente tá trazendo aqui para você, para tua vida e para os teus objetivos, beleza? Hoje eu vou conversar com um cara que eu particularmente admiro demais, gosto muito dele. Você sabe muito bem que eu passei por uma transformação, né? E ele foi uma grande ele foi uma peça-chave nesse momento, nessa transformação. Ele é personal trainer, ele é um dos melhores aqui da nossa região, né? E ele também é um grande parceiro em um projeto que nós temos que se chama Equipe-se. E lá ele ajuda a mulheres a se desenvolverem, a ter uma vida mais saudável. Então hoje nós vamos conversar com o Eduardo Timidade. Como é que Olá, você tá? Cassi. Tô bem, muito bem, Tudo bem? tudo bem. Nervoso? Um pouco, sempre, né? Depois desse currículo, né? Você fica Então, meio. a responsabilidade fica grande, né? Que isso, cara. Você é incrível. Falei pra galera, nós estamos no 6º episódio e conversando aqui ao longo dos episódios, algumas pessoas que foram convidadas me perguntou, né? Ah, Cássia, como que foi o período, né, de você passar por essa transformação? Da minha saúde, no caso. E aí eu falei, cara, foi louco. Foi louco porque, enfim, dói pra caramba, não é fácil. Não, Falei, mas eu tive um professor muito bom e naquele momento eu não falei quem era, então agora eu tô te apresentando oficialmente. Esse aqui, galera, tô aqui, Pi. Esse aqui que foi um dos, né? Uma das pessoas que contribuíram demais para a minha vida. E, claro, eu tô falando uma das, porque teve ali nutricionista, teve uma pá de coisa, mas o Eduardo foi o cara que montou meus treinos, que esfolou a minha alma, mas que fez com que eu alcançasse o resultado legal. E aí, você tem orgulho, não tem? com certeza. A gente sempre tem orgulho do resultado dos alunos, né? É uma satisfação para quem é professor ver o aluno aplicar aquilo que ele fala e colher frutos, né? Show. Porque na prática mesmo, quer dizer, na teoria, a gente aplica uma coisa. Só que na prática ali, nem tudo funciona. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. E aí tem a questão da adaptação, de entender um pouquinho a rotina do aluno, né? Perfeito. E com você não foi diferente, né? Você tem o seu jeito, o seu estilo. Tinha coisa que você, né? Posso comentar que você, no começo, você não gostava de academia, né? Nossa, E, perfeito. né? Odiava. Pois é. Do mundo a treino em casa pra mim. Você, pô, casão pra É, academia. Eu não. porque E agora? e aí, né, eu sempre tinha aquela ideia, né? Se você não gosta, a gente vai pelo que você, né, pode fazer ali no momento. Foi adaptado ali em casa, beleza, você começou, até que você acha que virou alguma chavinha, na sua cabeça e falou assim, não, eu quero experimentar um treino na academia. E eu falei, bom, né, pensei comigo, agora as coisas começam a mudar. Sim, Porque a gente tem uma gama de materiais, de formas de treino ali que poderia, né, e te ajudou muito nesse processo. Então, perfeito. tem umas adaptações que a gente tem que fazer, nem tudo é para todos. Então, o professor ele tem que olhar ali o aluno e entender o que é melhor para ele naquele momento, né? Esse olhar a gente vai pegando com o tempo e entendendo melhor a outra pessoa, né? Não é porque funcionou com um que vai funcionar com o Com outro, todo né? mundo, Então perfeito. o professor ele tem que entender, mas claro, a gente fica sempre orgulhoso com os resultados dos alunos. É bem bacana. Cara, eu acho que você nem sabe disso, mas assim, eu comecei em casa, primeiro que eu tinha muita vergonha, né? Uhum.
Nunca fui, assim, aquele tipo de pessoa de ir frequentar muita academia. Então eu tinha muita vergonha. E segundo, que eu estava começando. Então, assim, eu ainda estava muito travada, muito acima do peso, muito fadigada, então Sim, qualquer coisa me deixava cansada. Aí eu comecei andando, lembra que eu comentei com você? Eu comecei fazer andando na caminhada na rua, rua. depois sozinha, assim, eu fui tentando correr. Aí eu chorava porque eu não conseguia correr. Chorava, 4h pouco da manhã tava eu chorando na rua porque eu não conseguia correr. Era engraçado que na rua só tinha eu e mais duas pessoas. E os dois não, Não era né, muito não certo. bate muito bem. Ou seja, eu era a A terceira que terceira tava que não ali, dava tão bem assim, que não tava talvez. tão legal assim, né? Enfim, e daí indo ali naquela rotina de. Eu acho que eu fiz isso o quê? 1 mês, 2 meses até te Foi mais ou procurar, menos, é. né? Daí comecei andando, depois tentando correr, aí veio você colocou alguns treinos em casa, tipo aqueles funcionais, né? Uhum. Inclusive, eu tava agora há pouco olhando na minha galeria e eu achei um vídeo desse fazendo aquele com cone que você corria assim, Faz tipo uma tipo, estafeta, né? Que vai e volta, vai e isso, volta. vai e volta, esse mesmo. Eu achei um vídeo desse e achei um vídeo agachando, sem peso, sem nada. E daí chegou um momento que eu falei assim: não, eu acredito que agora vai, agora eu consigo. E aí o restante a gente já sabe, né? Foi só pra Sucesso. frente. Que bom, que bom. Fico feliz, mas assim, você foi uma peça muito importante. Você sempre me ouviu, né? Muito bem. E considerou as minhas opções, né? Porque às vezes a gente vai procurar um profissional, alguma coisa, e o Uhum. profissional, não, é isso que tem que fazer e acabou e tal. E, cara, para aquela pessoa que foi sedentária a vida inteira e que tava começando a tentar É uma voltar, barreira que você vai não enfrentar é? ali, Então, provavelmente vai bater e vai voltar. isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, Eduardo, a sensibilidade que você tem. Eu não sei se é porque você já atende há muito tempo e o seu maior público é mulher, não é? É mulher. Pois bem, não sei se é por isso, mas você tem uma sensibilidade legal, assim, pra. Hoje eu tenho, mas não tinha. Eu era do cara que, tipo, é Tem que isso, fazer. tem que fazer assim. Não emagreceu é porque você não tá fazendo isso direito, né? E aí com o tempo que você vai lidando com as pessoas, que você vai entendendo como que funciona é, a, a rotina, a cabeça das pessoas. Porque você falar pra mim, Eduardo, você vai treinar 3 vezes a semana, vai fazer um aeróbico, um cardio, pra mim é fácil, né? Eu vivo isso. Sim. Mas com uma pessoa igual você, sedentária, Eduardo, eu queria uma ajuda aqui, eu treino em casa, né? Igual você chegou pra mim. E eu não gosto de academia, né? Tô começando, quero emagrecer e tudo mais. Aí eu vou impor pra você ir numa academia que você não gosta. Provavelmente você vai, né? Você corre o risco de você gostar ou corre o risco de você desistir. Daí a gente entra na parte da adaptação, de entender a rotina do aluno ali. Quanto tempo você tem para fazer o treino? Uns 20 minutos, 1 hora talvez. Então a gente colocou essa adaptação ali em cima do que você podia, né? Tentando entender e com aquela esperança, né? Sempre colocando, quando você melhorar e conseguir alguns resultados, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir para academia. Perfeito. Foi aí que aconteceu, né? Você começou a entender como que funciona o sistema, teve resultados ali em casa, mas chega uma hora que não dá mais. A gente tem que sempre evoluir. Com certeza. E essa sensibilidade eu tenho hoje, mas eu era o cara meio Casca grossa. ríspido. Não casca grossa, mas ríspido ali em relação a resultado, a entender a pessoa, como que tem que fazer, é isso e ponto. Né? Não tentava entender o outro lado. Né? Sim. Falava como um professor ali que treinava. Para mim, igual eu falo, para nós que é professor, é mais fácil, né? Sim. Então, Tem nem que comparação, né? Eu fiz vive por aquilo, vocês. né? Agora, uma pessoa igual sedentária, ou até uma mulher que tem uma vida mais corrida, né? Não dá para você impor, tipo, você precisa fazer 5 vezes na semana, todos os dias, 1 hora por dia, né? Às vezes ela vai olhar isso, né? Ou ela ou ele vai olhar e vai falar assim, isso aí não dá para mim não, agora não Sim. dá. Então, por isso que você tem que começar aos poucos para poder entrar nesse E ritmo. entender, né, com quem você tá lidando. Acredito que isso é muito importante também. E não foi a primeira aluna sua, pelo que eu sei, que começou em casa e migrou pra academia e deu certo, né? Não, Que bom, que bom. A gente tem alguns exemplos e isso é uma adaptação do aluno e também tem casos que eu já acompanhei de pessoas que realmente tiveram resultados e ficaram treinando em casa, né? Show. São opções que Sim. você tem para se manter ativa, né? Manter saudável. Não, tem que ver como que o corpo responde também. Porque no meu caso, por exemplo, treinar em casa eu teria o mesmo resultado? Talvez, só que com muito mais tempo.
É, Porque precisava de peso, precisava é uma perder aquilo, né? sobrecarga, é. Precisava. Não E tinha isso a gente jeito. consegue em uma academia, né? É, Não tem como. com certeza. Ô, Du, fala pra mim. Online você atende, isso eu sei. Tem uma ideia do número de pessoas que você tem online? Fazendo os seus programas, os seus desafios, Olha, sua assim, consultoria? de que passou mesmo, pessoas, já tive grupos de desafio online com, né, em períodos de 3 meses, com cada grupo 30, 40 pessoas, né? Uhum, Aí tem a consultoria também, não tem uma noção básica, mas é em torno de uns 30 alunos, hoje ativos, talvez um pouco menos, uhum, que eu tenho ali, show. que eu acompanho. Mas, e fora os alunos presenciais também que a gente tem, né? Sim, os presenciais é o seu carro-chefe, vamos assim É, dizer, né? E você pega cedo, de madrugada, né? Que hora que você começa? 5 da manhã. E vai até que horas? Na parte da manhã até meio-dia, Uhum, depois volto à tarde e treino ali nesse meio período, na correria, né? Mas treino, né? Tem que sempre deixar um tempo para treinar. E volto às 18. 18 horas. É, Legal. E daí você fica até umas 8 e pouco, né? é até às 8 ou até às 9. Depende do dia. Depende do dia. Show. Ou seja, você tem uma vida É corrida. corrida. O tema que eu vi que é a tua cara e que dava muito certo pra você agregar pra gente aqui seria como ter. É possível, na verdade. Eu acho que essa que é a questão. É possível você ter uma vida corrida e ainda ser saudável? Por que essa pergunta? Porque a gente olha para o empresário, né? Uhum. E, bom, você é basicamente um empresário, né? Em outros. Olhando para um outro lado, no ramo da saúde, então você tem lá seus alunos presencial, você tem seus alunos online e tudo mais. E você sabe o quão corrido é, cara. Não é só o atendimento. Vem o pré, vem o pós do seu aluno, Sim, vem o treino do seu aluno, vem o feedback, às vezes uma dúvida, um suporte que você precisa dar. Ou seja, você não trabalha só nesses horários que você falou. Pode acontecer de sábado, domingo, feriado, depois das 8 que você chega em casa, você tá trabalhando. Né? Assim como todo e qualquer empresário que a gente lida aí em diferentes ramos. Desde da pessoa que vende um pastel na feira até as grandes empresas, essas pessoas têm uma rotina muito corrida. sim, Só que a gente vem percebendo também um, um negócio crescendo, um movimento crescendo nesse meio, que é o quê? A galera, os empresários dando muita atenção à saúde e mostrando que isso dá muito resultado na empresa. sim. Eu mesmo sou a prova disso. A minha empresa tava indo assim, não vou dizer muito mal, tava indo bem, bem mais ou menos, vamos se Uhum. dizer, mas porque eu tava sem energia, eu não conseguia fazer o que precisava ser feito. Aí eu falei, vou parar. 6 meses vou cuidar da minha saúde. 6 meses eu cuidei da minha saúde e agora, você bem sabe, tô retornando, né? Inclusive você faz parte de alguns dos projetos com a gente. Ou Uhum. seja, agora tá com tudo de novo. E agora tá performando melhor, mas porque Sim. eu tenho muito mais energia, saúde e tudo mais. Então a gente sabe que o empresário tem uma vida corrida e que muitos deles agora prezam por uma vida saudável. A questão é possível levar os dois? Na tua opinião? É possível, porém, né? Sempre tem um porém, sempre tem um Sempre tem um contudo. massa. É aquela, né? O que é importante para você no momento ali? A pergunta que você tem que se fazer, bom, eu penso assim, a minha saúde, a minha condição física, ela é importante, né? Porque se não for importante, se você não tiver, né, não colocar isso como um ponto importante para você, dificilmente você vai ter, né, essa vida saudável. Sim. Agora, se ela for importante para você, com certeza é possível. Você vai conseguir incluir isso dentro da sua rotina, mesmo sendo muito corrida. Só que, é como você falou, às vezes a gente até não olha não tem um olhar de ver a vida saudável como um ponto tão importante assim, mas é o que interfere muito no nosso dia a dia, né? Sim. Você não estar bem fisicamente ou com saúde ou tendo bons hábitos, né? Bons hábitos aí, né, alimentares, né, de não acordar mais cedo, dormir cedo, que o sono também faz parte de uma vida saudável. Sim, concordo. E isso é um ponto, né? Colocar o sono, que os personagens, normalmente a gente brinca que dorme pouco, né? É um ponto que acaba falhando, a gente entende, só que é um ponto muito importante para quem quer ter uma vida saudável, né?
Então, se nesse período você não perceber que a saúde é importante para o seu dia a dia, né, para você performar tanto pessoalmente, tanto dentro da sua empresa, você vai acabar tendo mais dificuldades. E sim, é possível, né, já respondendo a sua pergunta, ter uma vida saudável com uma vida corrida. Porém, aí quando você fala do porém, eu lembro que é possível desde que a gente consiga entender o que é prioridade pra gente no momento, Uhum, né? Por exemplo, vou citar o meu exemplo, que pra mim é muito claro na minha cabeça. Eu precisava, obviamente, crescer a minha empresa, uhum, né? Mas eu não tinha mais saúde mesmo. Acho que essa era a palavra. Não tinha mais saúde pra isso. Você falou do sono, por exemplo, eu me lembrei. Eu dormia tarde, acordava acordava cedo. cedo, então dormia pouco, né? Isso já interfere na sua, tipo, para você pensar, Raciocínio, raciocínio, tudo. é totalmente diferente. Uma Absurdo. noite que você dorme mal, você vê como que o seu dia é. Ótimo, absurdo, tanto que interfere e a gente às vezes não tem essa noção, né? Então, esse era um ponto. Outra coisa que eu me lembro que acontecia muito comigo é que eu dormia mal, mesmo que eu deitasse mais cedo. O meu cérebro não desligava. Uhum. Meu cérebro não desligava por diversos motivos. Por exemplo, a minha refeição mais saudável era bolacha recheada com Coca-Cola. Isso à noite ou de manhã? Qualquer horário. Independente, poderia ser de manhã eu tomar uma Coca-Cola com uma coxinha, por exemplo. Nossa, Então a minha refeição mais saudável era assim algo absurdo hoje, que eu olho e falo, nossa, que absurdo, né? Pra mim, hoje pra mim isso é um absurdo, mas naquela época era o meu normal. sim. Então como que um cérebro desliga com tanta É. coisa assim pra ele? E assim, você pega o seu exemplo, mas como você tem muitas pessoas que fazem isso Sim, todos os dias. nossa, E total. elas não entendem que estão doentes e precisam de ajuda É para isso. poder, né, melhorar. Porque você estar com obesidade, né, as pessoas acham que não é uma doença, mas é uma doença. Claro que Né? A é. obesidade é uma doença que interfere sim no seu dia a dia, na sua rotina. E você poderia sim performar mais. Até, eu falo assim, vamos supor, né, você está citando o seu exemplo. Mas se você pegar um pai de família, uma mãe de família que chega do trabalho, às vezes tem filho pequeno, o filho gosta muito de atenção. Às vezes como você não tem uma vida saudável, dificilmente você vai ter energia para ali brincar, né, interagir, sempre cansado. É Isso isso mesmo. suga mais a pessoa e sempre vai ter aquela sensação de não insatisfeito, mas que não cumpriu com o papel, né? E um dia puxa o outro e aí você E por vai, aí vai. né? E uma coisa interessante também, Du, é o seguinte, que quando você se alimenta mal, a sua energia cai e você falha em alguma coisa, por exemplo, você falha em que nem você falou, você falha com o teu filho Uhum. e você se sente culpado, a chance de você descontar isso novamente e isso virar um Um ciclo ciclo vicioso vicioso. é muito grande. E quando você não desconta na comida, você pode descontar, por exemplo, em compras, é onde o financeiro começa a cair. Uhum. Aí quando eu chego na internet e falo pra galera assim, o seu financeiro tá dando errado porque você come demais, a galera não tá entendendo, mas olha o ciclo, né? Olha na É, onde começou. Ou, por exemplo, às vezes não gasta mais, só que fica mais tempo na internet, consumindo mais conteúdo. Eu me lembro mesmo que quando de madrugada eu perdia sono, e acontecia muitas vezes, eu assistia série, eu assistia filme, de madrugada. mas sabe o que é isso? É o que a gente chama de dopamina barata. Tanto Uhum, o conteúdo rápido, né? uhum, Ou quanto o açúcar. uhum. E isso para o cérebro, a gente tem uma questão que a gente vicia nisso. Perfeito. Tanto com um vídeo rápido, né, que você está no TikTok, Instagram, você começa a rolar, rolar. Uhum. Às vezes você pensa assim, não, vou parar. Só que, tipo, só mais um, só mais um, só E mais um. quando você vê, você tá ali há Isso, horas. isso aí, e você não lembra nem dos vídeos que você É assistiu. bem É uma isso. coisa tão instantânea que o seu cérebro associa, você tem um prazer momentâneo, aí você quer mais, você quer o próximo, você quer o próximo. Uhum, Açúcar, a mesma coisa. Comida gordurosa, ele tem esse mesmo efeito no cérebro, uhum. e é como se fosse uma droga, Cara, tá? concordo real. E tanto né, a parte também, outra coisa que as pessoas têm com dopamina barata é pornografia. Uhum. Já ouvi falar muito nisso também. Também, Concordo real, assim, nunca passei nessa questão, sim. mas em questão do doce, da rede social, sim, enfrentei isso.
E, enfim, e é engraçado como às vezes as pessoas não percebem o quanto isso interfere em todas as outras áreas da vida dela. Com E certeza. falando do mundo dos negócios, interfere demais, cara. Primeiro que você perde tempo que Tempo. você poderia estar ali na tua Uhum. empresa, enfim, fazendo as tuas coisas, olhando pro teu cliente, por exemplo, você tá lá perdendo E tempo, eu né? tô falando isso, mas eu também sofro, né? Por exemplo, eu tenho lá, tô sentado na frente do computador, tenho que avaliar algum treino de alguém, né? Tipo, olha, eu tô com dificuldade aqui nesse exercício, eu tô com uma dor, preciso mudar, né? Às vezes é uma coisa rápida, só que você tá ali na rede social, você perde a atenção, né? Eu tô falando isso porque realmente, eu tô ali no celular, você vai ver, passou o tempo, daqui a pouco tem que buscar o meu filho na escola, aí eu já não consigo fazer no tempo certo e vira uma emboleira. Não é porque eu sei que eu também não sofro com isso, né? Essa Sim, questão também a gente, todo dia, a gente não é perfeito, né? Dentro da alimentação também a gente falha, né? sim. Mas eu entendo que as pessoas, elas precisam buscar ajuda para conseguir melhorar nessa questão. Então, tanto é que você falou igual o seu caso, né, que você comia ali bolacha recheada, né, uma Coca-Cola, isso aí é dopamina barata, né? Com Você vai certeza. comer ele momentâneo para ter o prazer, para se sentir bem. Por quê? Porque você não conseguia ter uma vida saudável. E a vida saudável, ela tem um período, né, um período de adaptação para você se sentir bem com o exercício físico, né? Às vezes a gente brinca, né, dentro da academia, que o pessoal fala assim, ah, eu não sei que o pessoal fala que a gente se sente bem quando tá treinando, né, que libera Endor- dopamina, endorfina, né? Endorfina. E aí eles falam assim, ah, eu só me sinto bem quando você vai embora, né? Brincando ali da academia. Mas tem um tempo para você se adaptar. E sempre quando você faz uma atividade física, você se sente bem por conta dos hormônios que é liberado ali durante a atividade física. Perfeito. E, Du, eu vou falar um negócio pra você. Ninguém nunca vai se arrepender de levantar e ir pra academia. Não, Não tem como a não tem pessoa como. levantar, ir pra academia, fazer o exercício, chegar lá e falar assim, me arrependi. Uhum. Cara, eu, pelo menos, já fiz esse teste comigo várias vezes. E engraçado que essa semana eu passei por um episódio onde eu, por conta das gravações, eu tô indo dormir muito mais tarde do que o meu programado, né? E tô acordando no mesmo horário. Então aconteceu de um dia o despertador tocar e eu não consegui. Eu ficar ali pelejando e eu preciso levantar, preciso levantar. E daí eu me lembrei: se você não for, você vai se arrepender. Se você for, você nunca se arrepende. Não mesmo. Pensei isso. Daí eu falei assim: quer saber? Não vou nem pensar, não vou nem pensar. Quer ver? Ó, quer ver? 1, 2, 3 e bum, levantei. Aí fui, troquei de roupa, pá, não sei o que, fui pra academia. Treinei e, sério, teve um momento do treino que eu falei, cara, ainda bem que Ainda eu bem que vi. vi. É um Pois negócio de é. louco, um sono, cansado, o corpo tá, né, pedindo ali pra Uhum. talvez um pouco mais de pausa. Não sei se era isso, se era só um pouco de sono mesmo, enfim. Mas você não se arrepende de ir pra academia, cara. Não, Você não e se arrepende mesmo se de você pegar um cuidar dia de que você. tiver muito difícil, né? Porque, igual eu falo, né? Você ir pra treinar quando você tá bem é fácil. Eu quero ver a hora que você tá mal, né? Nesses dias, igual Rapaz, você falou, você levantar e ir. Aí é isso sim é duro, uma disciplina, é duro, é né? duro. Estar motivado para fazer uma atividade física, estar motivado não, né? Você ir motivado não espere a motivação para você ir. Porque quando você tem a motivação e você vai, é fácil. E quando você não tem, né? Um dia de chuva, ou tô Ou cansado, dia de de frio, que, frio, né? né, Que agora a gente tá no frio, não é pouco não frio. é pouco. E aí, nesses dias, realmente é que a sua disciplina vai ser testada, né? Se você Cara, vai ou real. não. E você pode ter uma opção, tipo assim, beleza, eu não tô bem, tô cansado, eu vou lá treinar, mas eu faço um treino com uma carga menor, né? Um volume menor. Da mesma forma, você nunca se arrepende de ir. Não. Você pode até se arrepender de não ir. E- Mas de ir é difícil. A pessoa fala assim, ah, eu não poderia ter vindo hoje. Só se acontecer uma coisa lá, né? Uhum. Né? No percurso, Que né? é, que daí também é possível, né? É. Mas realmente, eu já fiz vários testes desses comigo e nunca me arrependi de ir. Agora, de não ir, já me arrependi. Né? Às vezes de fazer um esforço a mais ou de melhorar a agenda ali pra conseguir conciliar, Uhum. enfim. Então, nesse caso, eu já me arrependi porque cheguei naquela fase que era a fase que você tanto dizia que é, Cássio, um dia você vai ficar. Como que era que você falava? Você dizia assim. É que assim, eu normalmente eu falo assim, você vai ficar. É que você vai gostar tanto, né? Que quando você não for, você vai sentir Isso, falta. vai sentir falta, isso mesmo, era isso que você falava, você vai sentir falta. E eu, naquela teimosia, né, que sou, eu falava, nunca vou sentir falta de não ir pra academia. Mas, cara, sinto. Sinto ao ponto de que eu preciso, é questão minha agora, até Uhum. mesmo assim, emocional, mental, que eu preciso ir pra academia pelo menos 6 vezes. E se eu não for?
que agora eu tô treinando em uma que sobe de segunda a sexta pra ajudar. Aí, sábado e domingo eu vou pra rua. É, Então eu eu vou pra vejo. rua, ando, corro, né? Que agora eu tô voltando a correr porque eu tive uma lesão na perna. Então, ou eu ando ou eu corro. Então agora eu tô voltando a correr, mas eu tenho que ir, eu tenho que sentir que eu tô fazendo alguma coisa, né? Então eu paro pelo menos uma vez na semana, pra também não enlouquecer. Mas eu preciso ir pelo menos 6 vezes. É, isso, Então isso é uma disciplina. é uma disciplina. E era justamente isso que eu ia te falar. Que o que isso interfere no mundo dos negócios, né? Eu me lembro que quando eu não me importava tanto com a minha saúde, ou quando eu não tinha uma vida tão saudável, eu não era tão disciplinada quanto eu sou hoje. Sim, Então é muito fácil o empresário procrastinar coisas que são importantes para a empresa. Ouvir um cliente, pedir um feedback, passar para fazer uma visita, entregar o que precisa ser entregue, sim. sabe? Ou até mesmo fazer o que precisa ser feito. Às vezes deu um prazo de entrega de 15 dias, está atrasado porque está procrastinando em algum momento, né? Enfim, esse tipo de coisa depende de disciplina. Às vezes você vai estar cansado, igual você está cansado para ir pra academia. Às vezes você vai estar, enfim, sobrecarregado e tal, mas você precisa fazer. Afinal de contas, é tua empresa e isso depende de você. Entende? Então, eu me lembro de procrastinar determinadas coisas que era extremamente importante. E obviamente que isso afetava meus resultados. Depois, me lembro de que me tornei disciplinada a partir dessa mudança, né? E isso mudou. Então agora, e aí para ajudar, comecei a fazer um outro esporte que também desenvolve muita disciplina e foco, né? Que é o tiro esportivo. Então ali você precisa ter muita concentração, foco, disciplina, enfim. E aí foi só sucesso. Então hoje eu olho e falo assim, nossa, todos os resultados que eu consigo alcançar é dado à minha disciplina. A disciplina que eu tenho com o treino, a Sim. disciplina com a empresa. Então, veja bem o quanto ter uma vida saudável muda você e muda os seus resultados através do que ela pode te trazer. Que uma dessas coisas É, é a a disciplina. disciplina. É, porque resultado não tem como se você não tiver disciplina. Com Qualquer coisa certeza. da sua vida, né? Se Perfeito. você quer ter resultado na área fitness, você vai ter que ter uma disciplina. Se você quer ter resultado no seu trabalho ou na sua empresa, você vai ter que ter uma disciplina, né? Não tem como você ter resultado e não ter disciplina. Isso aí não existe. Não faz sentido. E aí as pessoas às vezes falam assim, ah, eu não sou disciplinado. Mas será que a pessoa não é realmente disciplinada ou ela não está disposta àquilo? Né? Por exemplo, eu acompanho você antes da gente começar a fazer, né, os treinos, né? Eu via que você tinha muita disciplina em relação a controle financeiro, né? Uhum. Porque, por exemplo, para você ter controle financeiro, você tem que ter Muita muita disciplina. disciplina, Sim. muita disciplina mesmo, Uhum. tá? E é difícil, Sim. né? Não é fácil você. É igual eu falar para a pessoa, tipo, olha, você precisa fazer isso, aquilo, né? 3 vezes na semana, você precisa fazer um treino no final de semana. E aí a pessoa, ela não consegue entender porque não é o mundo dela. E talvez para as pessoas tentarem se controlar financeiramente também não é fácil, Com né? certeza. Para você frear aquele impulso de comprar algo que você não precisa, é a mesma coisa de você frear um impulso de você comer alguma coisa que você não precisa comer naquela hora, Sim. né? Então, tudo que você for fazer na sua vida, você precisa de disciplina. E as pessoas pensam assim, ah, esse mundo não é para mim, que ela viu que aquilo é muito difícil para ela. Mas todo mundo tem uma disciplina em alguma coisa. Você acordar todos os dias para você ir trabalhar é uma disciplina, porque Com você certeza. precisa, Sim. né? Todo mundo precisa fazer algo. Você está na sua casa, você tem que limpar a casa. Se você não limpar, quem que vai limpar? Você limpar a casa, o ato de você limpar a casa, arrumar a casa, é uma disciplina. Todo dia você faz isso. Todo dia você faz comida para almoço, janta, né? Se você faz isso todo dia, é uma disciplina, porque não é algo tão confortável fazer aquilo. Disciplina é realmente você fazer aquilo que você precisa, que precisa ser feito. Com Então, certeza. se eu quero ter resultado, eu quero, por exemplo, emagrecer, e eu preciso fazer isso, ah, mas eu não gosto. Tudo bem. A gente tem que adaptar algumas coisas para você conseguir entrar nesse meio e ter resultados. Mas você vai precisar fazer aquilo, mesmo não gostando. E o que eu vejo sobre isso, de engraçado, é que a galera não gosta de renúncia. Querem o resultado, mas não querem o preço É. a pagar, sabe? Então, eu olho pra isso e falo assim, cara, mas como assim? Por exemplo, outro dia eu postei um vídeo praticando o tiro esportivo. E era um tiro a 150 metros. Treinei muito pra chegar nesse tiro. Muito. Não foi Uhum. pouco. Por isso a disciplina, por isso o foco, por isso tudo, né?
E então ia lá semana a semana e treinava, e treinava, e treinava até que cheguei. Esse recorde tem 3 pessoas no clube que tem esse recorde. E e aí eu postei esse vídeo, e um cara lá da Conchinchina, não sei nem de onde apareceu aquele ser humano, ele me aparece no meu vídeo e diz assim, eh eu não vou me lembrar. Olha pra você ver como que eu dei importância, eu nem me lembro. Mas, enfim, ele fez uma crítica pra mim no vídeo. Inclusive, eu deixei lá, tá Um lá nos hater. comentários. Isso. Ele fez uma crítica pra mim no vídeo. Eu respondi ele assim, bem tranquilo, suave, mandei um joinha, falei, tá, vai com Jesus, tá tudo certo. E depois eu falei assim: não, mas peraí, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Aí eu fiz um outro vídeo Em cima do. falando, em cima daquele, falando do preço que as pessoas não querem pagar. Então ele me fez uma crítica porque ele não chegou naquele resultado. Sim. Só que, lembrei. Lembrei do contexto agora. Esse cara, ele pertence ao clube. Ele é de longe, mas ele pertence ao clube. E eu falei isso no vídeo. Eu falei assim, cara, o que eu achei engraçado é que eu vou toda semana, né? Primeiro porque eu presto serviço pra ele, segundo porque eu gosto mesmo de ir lá. Mas eu nunca vi ele lá, O cara. o cara. Eu falei, então tá, então ele tá me achando ruim que eu consegui o tiro. Mas eu tô lá, sempre treinando, e eu nunca vi ele lá. É normal das pessoas. Ou seja, a galera quer chegar naquele mesmo resultado, mas não quer pagar o preço. Isso eu tô citando esse exemplo, mas isso serve pra, nossa, todas Várias, as áreas. várias áreas. Então, muita gente, eu acredito que quando eu comecei na vida saudável ali, já tinha o Monjaro, eu nem lembro, pra ser sincera. Tinha. Tava Não o começando, Monjaro. né? Tinha. Era mais famoso Ozempic. o Ozempic, né? Ozempic, né? Uhum. Enfim, tava começando. E aí algumas pessoas perguntaram, e aí, você tá É que utilizando... as pessoas usam ali como a muleta, né? Você tá usando Isso! alguma Você tá coisa, usando alguma coisa e né? tal? E quando você fala assim, não, eu tô, né? Mas de forma natural. E tudo bem, Não, e o engraçado foi a quantidade de pessoas que me disseram o seguinte: "Mas vai demorar demais". Eu falo: "Tudo bem, vai demorar mesmo. ok". "Não, mas é muito mais difícil". "Não, tudo bem, ué". Mas era o que eu Mas precisava. é o que você vai depois poder levar. É o que eu vou Porque levar. igual a gente É o que eu fala, vou né? sustentar, É o né. que vai sustentar. Perfeito. Porque vai chegar uma hora, mesmo quem usa, quem faz o uso, que tudo bem, não tem problema nenhum. Quem faz o uso, né, ele vai ter que fazer a mesma coisa que você está fazendo, né? A disciplina de treinar, de comer melhor, né? Porque uma hora vai ter que ser cortado. Uma hora você vai ter que deixar ou diminuir a dose e cortar o uso da caneta. E aí, vai sobrar o quê? Você tem disciplina? Vai sobrar Você você. treinou o seu corpo, a sua mente para você, a hora que você cortar a droga e vir aquele impulso de comer, você vai ter força realmente para não comer e comer o que é preciso? Talvez não, talvez Perfeito. sim, se você tiver uma vida saudável, né? Então são caminhos que o processo é o mesmo, né? Igual você fez e as pessoas realmente elas fazem isso. O que você está tomando? É até Normal. normal as pessoas perguntarem isso. O que você está fazendo? Se Sim, você começa a ter resultado, as pessoas começam a perguntar. Começa a ganhar dinheiro, mesma coisa. O que você está fazendo? é isso mesmo. Né? Vendendo droga? Aquela brincadeira, né? Sim. Ou tomando bomba, ou tipo, tá usando Monjaro, Aham. né? Normal. Perfeito. É bem A isso. pessoa não olha que ela tá fazendo todo um processo. Beleza, tá aí, as pessoas usam, dá resultado? Dá, mas a hora que você tá fazendo por onde para poder aprender como que funciona a rotina para você manter isso por muito tempo ou não, né? Porque depois Perfeito. você vai precisar parar, né, uma hora E e aí sustentar isso. sustentar isso como? Perfeito. Legal, legal. Algumas pessoas são assim, né? Algumas pessoas procuram algum tipo de atalho e tudo mais, e outras Sim, realmente estão procurando essa conciliação entre, poxa, eu quero ser saudável, eu quero ter mais resultado na minha empresa, como é que eu faço isso e tal. Então, assim, eu gostaria que você falasse sobre alguns hábitos que pessoas saudáveis fazem, né? Que estão relacionados ao sucesso delas. Primeiro que sucesso é relativo, é né, a gente tem que considerar isso para não achar que sucesso é o quê? Dinheiro e tal, dinheiro, não, isso. sucesso é relativo, vai de cada pessoa, de cada objetivo, sonho e tudo mais. Então, aquilo que é sucesso para a pessoa. Então, eu quero que você fala hábitos que está ligado diretamente à vida saudável e que pode estar relacionado aos sucessos das pessoas, seja lá Sim, qual for sim. ele. Bom, se tratando de hábitos, eu não posso deixar de citar que o primeiro é o pensamento, né? A gente Ótimo. é aquilo que pensa.
Então, se você tem um pensamento positivo naquilo que você está fazendo, ponto. Esse é um ponto, Perfeito. eu acho que é um ponto muito importante, né? De você sempre estar pensando positivamente, eu vou fazer um treino, vou mudar minha vida, vou mudar o meu corpo, né? Porque ter uma vida saudável também é relacionada ao corpo, né? Se você vai querer melhorar o seu corpo, você está bem com você mesmo, você olha para você, para sua imagem, você gosta do que vê, eu gosto, eu não gosto. Se você não gosta, você quer mudar o quê? Ah, eu quero mudar Perfeito. isso. Então você vai precisar procurar uma ajuda, né? De profissionais, enfim, não só de personal, mas um nutricionista, uma academia, você vai precisar de alguém, né? A gente não consegue nada sozinho. Então, o primeiro ponto é pensar que você quer mudar e precisa de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Outro hábito que eu acho que é primordial é o sono, né? O sono é muito importante para manter hormônio regulado, para você Show. recuperar a sua energia, né? Você teve um dia cansativo, você precisa recuperar. No sono a gente sabe, né, cientificamente, que libera muitos hormônios importantes para você voltar no outro dia com mais energia. Então, aí, né, óbvio, acordou, tem gente que, igual você falou, comia bolacha Bolacha recheada com com coca. coca, isso independente do horário, né? Você tem que procurar mudar hábitos alimentares, né? Ótimo. Se você é uma pessoa sedentária, você vai ter que mudar aos poucos. Você querer mudar toda a sua rotina vai ser muito mais difícil. Você vai conseguir talvez por pouco tempo e vai ser exaustivo. O seu corpo ele vai começar a ter repulsa da comida ali. Então, sempre aos poucos. Então, um outro ponto, um outro hábito é você mudar coisas pequenas, pequenas vitórias, né? Muda um café da manhã, se você comia pão com manteiga, vou dar um exemplo aqui, que o pão não é o vilão, né? Às vezes, eu como muito pão. Às vezes não é o pão, mas pão com manteiga, manteiga, gordura, você coloca uma proteína, um ovo, né? Eu vou mudar meu Perfeito. café da manhã. Beleza, começou a mudar o café da manhã, começou a ficar mais fácil, você começa a cortar algumas coisas, cortar o açúcar, que também é um vilão muito grande, Nossa, nem fala. e procurar fazer uma atividade física, de preferência, uma que você goste e consiga fazer, que foi o seu caso, né? Sim. No caso, mas qual tipo de atividade física? Se você é uma pessoa sedentária, você vai ter que procurar alguma coisa. E também não ter medo de procurar novas atividades, né? Explorar, né? Porque às vezes a gente fica muito eu quero fazer só caminhada ali, né? Ou igual você, queria fazer caminhada e treinar em casa. E tinha um pouco de receio de fazer uma academia. E Sim. aí você foi lá, explorou e teve bons resultados. E hoje você não vive sem. Perfeito. Então, você não ter medo de explorar isso é um outro ponto, é um outro hábito de você ter na sua vida para poder conseguir ter uma vida mais saudável, né? Então, eu entendo com um conjunto, dormir bem, comer bem, treinar, né? Que isso vai variar muito do que você faz, uma bicicleta, uma caminhada, uma corrida, Perfeito. uma musculação, né? E sempre o treino, quando ele for chegar a um ponto, você começar a ter resultados, aí sim você vai para a musculação, porque a musculação ela é importante por vários fatores, né? Sim. Principalmente para Fortalecer, né? isso. E Uhum. você, quando você for buscar uma vida saudável, a gente não pode uma pessoa funcional. E uma pessoa funcional, ela tem que ter habilidade funcional de você levantar, sentar. Então, é músculo que faz isso. Sim. Então, para isso, você precisa de uma musculação, né? Um Perfeito. bom treino de musculação. E, para mim, esses hábitos são os principais para você começar ali dentro e ter uma vida saudável dentro de uma rotina, né? Legal, Du. Legal pra caramba. Eu acredito muito nisso tudo que você falou, né? Acredito demais nisso e vejo que eu gosto muito de pesquisar as pessoas que estão aonde eu quero chegar. Eu gosto muito de acompanhar, na Uhum. verdade, a rotina delas, assim. E se eu tivesse a oportunidade de conversar com algumas delas, com outras já tive, mas se eu tivesse a oportunidade de conversar com algumas delas, eu ia dizer assim: como é que você dorme? O que que você come? Que horas você acorda, né? É, Porque no final das contas, isso importa muito no resultado das pessoas, né? No resultado da vida, do esporte, na
nos negócios, enfim. Então eu acredito muito nisso e acompanhando a galera que eu gostaria de me tornar, eu vejo esse padrão, assim, né? Padrão de dormir bem, padrão de acordar e dormir sempre no mesmo horário, né? Uhum. Inclusive, eu fiz um resumo, inclusive, para você que tá aí nos assistindo, eu fiz um resumo sobre um livro chamado Não é Milagre, Joel J, que tá aqui no YouTube, tá? Então, se você tá me assistindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, que você consegue acessar e ter esse resumo desse livro. Esse livro, ele é sensacional. Já ouviu falar no JoJ? Sim. Beleza. Ele é sensacional. O livro é chamado Não é Milagre, e nesse livro não tem nada a ver com religião, tem a ver com ele mostrar que não é milagre que faz as pessoas ter resultado, e sim pequenos hábitos diários que levam Exatamente. elas para aquilo que elas querem alcançar, né? E ele traz 6 rotinas. Ele traz 6 rotinas que as pessoas podem adaptar na vida delas e alcançar determinados resultados, que inclusive ele aplicou na vida dele. Então ele traz a rotina energética, que é a rotina que faz com que você tenha energia para o seu dia. Ele traz a rotina de produtividade, que é o que faz você ter resultado na empresa. Ele traz a rotina de reconexão, descanso. Eu não vou me lembrar todas, mas enfim, eu sei que são 6. E em cada uma delas ele passa um pouco mais de 20 práticas. E uma das práticas é justamente isso que você falou. Então, na rotina energética mesmo, ele traz sobre dormir e acordar no mesmo horário. Então, isso faz com que o seu cérebro ele descanse o tempo que ele precisa descansar, então ele vai ter mais energia pro Pro dia. dia. Ele passa uma dica, por exemplo, sobre tomar água assim que acorda. Isso É, aí também é é, importante, é, bacana. é muito bom, né? Enfim, fazer exercício físico, mudar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável. E o engraçado disso tudo, só fazendo um adendo aqui, é que quando a pessoa muda a vida dela nesse sentido, né, de ter uma rotina mais saudável, quando ela, por algum motivo, ela pisa na bola, entre aspas, ou até mesmo foi Sim. proposital ela comer determinada coisa, ou enfim, ela se sente, não é que ela se sente mal, é que o organismo dela já responde de uma outra Já forma, responde de outra forma. né? Uhum. Quando eu tava lá naquela fase de corta tudo, corta, 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 e daí eu fiquei bastante tempo assim, eu me lembro que eu comi um mousse de maracujá. Moço, eu quase morri, juro pra você. Aquele trem parou assim no meu estômago, virou uma bola que era visível você ver assim, aquele negócio no estômago, e não subia nem descia, e uma coisa horrível. E aí eu me lembrei, falei, nossa, fiquei muito tempo sem açúcar. E o mousse, ele era leite condensado Uma com. bomba calórica Não, ali. uma bomba, era uma bomba. E eu comi O seu pouco. corpo, não que ele vai repulsa, né? Mas você já não consegue comer o mesmo tanto que você Não, conseguiria comer um tempo esquece. atrás, É né? bem Isso isso. é interessante, o corpo também, ele vai se adaptando à nova rotina. Sim, E isso aí, você também, a pessoa tem que perceber e entender o corpo e o que vai mudar, né? O que você vai mudar no seu dia a dia para poder chegar nesse ponto. perfeito, é bem isso. É muito disso. Então, tudo isso que você falou, todos esses hábitos foram incríveis. E eu gostei demais do primeiro que você trouxe, que foi a questão do pensamento. Então, você Uhum. falou pensamento, exercício físico, Pensamento, o sono. sono. Aí, a hora que você começa o seu dia com uma refeição mais saudável, a primeira refeição ela é a mais importante, Sim, né, do seu dia. Então, nada melhor como, tipo assim, você mudar a primeira refeição. Não mudar, cortar algumas coisas, mas já que vai começar o dia, né, você dormiu bem, acordou, faça a primeira refeição mais saudável possível, porque é ela que vai dar energia para o seu dia, né, iniciar, e você já vai começar a associar que você vai, igual tem esses hábitos de pequenos hábitos, né, pequenas vitórias, que uhum, você citou, você já vai se sentir melhor para dar o próximo passo. Já que eu comi bem, eu não vou perder o meu dia, né? Você vai tentar isso ao longo do dia. perfeito. E, né, seguindo aí o seu raciocínio, um bom treino. De Perfeito. preferência o que você goste, mas sempre pensando em ir para a musculação, né, por conta dos benefícios que tem a musculação no nosso corpo, E no no nosso longo organismo. prazo também, né? Com certeza. Perfeito, Du. Legal, legal. Cara, papo bacana. Gostei demais. Você precisa voltar mais vezes aqui pra gente Opa, com conversar. certeza. E antes da gente finalizar, eu gostaria que você dissesse aí, na prática, o que que uma pessoa que já tem uma rotina corrida precisa fazer para que ela não negligencie essa parte muito importante da vida dela, que é ter
uma vida uma saudável. vida mais saudável. É difícil mesmo, não é fácil, tá? Não adianta você querer achar que vai ser rápido, né? É um processo lento, é doloroso e você vai errar muitas vezes, tá? A pessoa vai acabar errando muitas vezes, mas o importante é o processo, né? É o processo. Mas na prática, você quer que eu fale em relação à prática, em que sentido? Do exercício em si? Não do exercício em si, por exemplo, amanhã a pessoa tá lá nos assistindo, Tá. certo? E daí ela tá lá, ah, beleza, eu me identifico como essa galera aí que tem uma rotina bem corrida, mas eu quero ser mais saudável. Ela, Uhum. ela escutou a gente aqui, viu todos os benefícios que a gente falou de ter, Sim, né, uma sim. vida ok, então ela quer aplicar isso na vida dela. O que que ela precisa fazer para encaixar isso e para isso se tornar uma prioridade, Pri- é, né? Primeira coisa é se priorizar, né? Já que a pessoa em si, eu quero ter uma vida saudável. O sujeito já é o eu, tá? Então, se eu quero, eu vou precisar fazer o quê? Então, a primeira coisa, se priorizar. Principalmente eu lido com muitas mulheres, né? As mulheres elas dão atenção para todo mundo, né? Marido, filho, né? Trabalho, casa, Multitarefas. multitarefas. E aí o que que elas fazem? Elas se esquecem, né? Perfeito. E quando a mulher ela começa a se cuidar mais, né? Buscar um treino, procurar melhorar a sua rotina, né? Para ela começa, nossa, você começa a ver ela de uma forma diferente. A aparência dela muda, a pessoa em si muda, não só a mulher, mas como o homem também. Então, primeira coisa, se priorizar. Tem que dar prioridade para você mesmo. Porque isso, né, de mudar o seu corpo ou ter uma vida saudável, você não pode fazer por mim, né? Perfeito. Se você chegar em mim e falar assim, ô Du, o que que eu faço, né? Olha, você vai precisar fazer isso. Ah, mas eu não quero. Você pode fazer por mim? Não, eu não É posso. impossível. Né? É impossível. Sim, Então, esse é um ponto chave que, se você entender, você vai conseguir dar sequência. Né? perfeito. Você se priorizar, seja homem, seja mulher. Se você tem a intenção de mudar o seu corpo, o primeiro ponto e o mais importante de todos é você priorizar o seu corpo, a sua vida, a sua rotina. E aí Perfeito. depois a gente entra nas práticas, né? Que você realmente precisa fazer. Treinar, né? Dormir bem, procurar uma atividade física que você gosta e melhorar pelo menos um 50% da sua alimentação no começo, né? Se é uma pessoa que não tá sedentária, queria mudar e ter uma vida rotina. Mas como que você vai encaixar isso no dia a dia, né? Ah, se você chega tarde do trabalho e acorda cedo, como que você vai fazer isso no dia a dia? Se você tem como prioridade, você vai precisar ajustar isso dentro do seu tempo, Sim. né? Então você vai ter que. Você comentou alguma coisa no começo que a pessoa ela não quer Pagar o preço? pagar o preço, mas você usou outro termo, né? Ah, tá. Meu Deus, aí fugiu. Quando a gente precisa, foge. Mas tá, tudo bem. Você vai ser obrigado a abrir mão de algumas coisas para poder fazer aquilo. Sim, Senão, não tem como. Né? Se sua vida está muito corrida, uma rotina louca, e você quer mudar, né? Quer ter uma vida saudável, você precisa de tempo para isso, para se organizar, você vai precisar abrir mão de alguma coisa. Vou dar um exemplo lá na minha casa. A minha esposa, ela trabalha, né? E eu também. E nós não fazemos almoço e janta. Por quê? Porque não dá tempo. E se a gente não se programar para fazer as marmitas da semana, fiz como errado. come errado. E aí você precisa abdicar do quê? De um sábado mais tarde, um sábado de manhã, um domingo, para o quê? Para fazer as marmitas. Então a gente abdica, né, um tempo ali do sábado, domingo, final de semana, para poder comer certo, para ter uma vida saudável. Você Perfeito. entendeu? Então a gente abdica de algumas coisas, né, para poder ter esse alimento mais saudável na nossa mesa. Se você tem tempo de de cozinhar, beleza, isso já não é um ponto. Mas e se esse tempo de cozinhar atrapalha talvez um possível treino? Então talvez você vai precisar fazer marmitas, né? É só um exemplo, Sim, para você poder usar esse tempo para poder treinar. Ah, mas é muito difícil porque eu trabalho, estou cansado e chego tarde. Se você realmente
tá se priorizando, quer mudar, você vai ter que abdicar alguma coisa do seu tempo para Cara, poder fazer isso. eu Não tem chegava na como. academia, uma época da minha vida, logo no início, era o horário que eu tinha, eu chegava na academia, era 4h20, 4h30. Tanto que Da manhã. da manhã, Uhum. eu abri a academia. 4h20, 4h30 da manhã. Daí tá, fui me adaptando, até porque no começo os treinos eram um pouquinho mais longos, aí você vai pegando, né, Isso, você o vai ritmo e encurtando. tal. Aí fui encurtando, falei, tá, pra mim chegar mais tarde, comecei a chegar 4h40. Então tá, então ainda tava chegando muito cedo e antes de todo mundo. Um dia eu cheguei, a televisão tava ligada. E como o dono da academia era meu amigo, eu falei assim, fulano, quando ele chegou, fulano, cheguei, a televisão tava ligada. Será que esqueceram de ontem? Ficou a noite inteira ligada, que dó, né, tal. A galera tem que tomar cuidado pra não deixar energia, enfim, gastando energia. Aí ele disse assim, não, é fulano de tal que chega aí. Eu falei, não, mas eu cheguei aqui 4h40, não tinha ninguém, uai, só tava a televisão ligada. Ele falou, não, que ele vem Depois foi 3 embora. horas. Foi embora. Ele foi embora, Foi ele vem embora. 3 horas. Eu falei, 3 horas da manhã? Eu falei, não, eu sou retardada, mas esse daí é num nível É, extraordinário. Aí ele falou, não, é o horário que ele tem e tal. Eu falei, caraca, é. meu. Então, assim, a pessoa que realmente quer, parece. É claro que eu tô dando um exemplo aqui de uma pessoa Sim. fora da curva, Aham. né? Mas a pessoa que realmente quer, ela vai dar um jeito, né? Quando eu comecei a correr também, vou dar um exemplo meu, era muito mais difícil. Então eu tinha que ter mais tempo. Eu ia 4 horas da manhã. Como eu disse pra você, só tinha eu e 2 pessoas na rua. Você tá entendendo? E quando dava 4h20, eu morria de medo. Escuro. Escuro, né? Às vezes frio, às vezes chovendo, tal. Enfim, então assim, você vai na hora que hoje, é claro, como isso se tornou mais fácil, já faz parte da minha rotina, eu ainda tenho os meus horários, que é sempre de manhã, mas não deu pra mim de manhã, eu vou encaixar durante o dia e eu vou dar um jeito e eu vou, né? Beleza. Mas no começo, quando você precisa se dedicar pra isso, você precisa tirar um tempo e isso precisa ser prioridade pra você, né? Isso. E te fez bem? Nossa, Então. me fez tão bem que hoje mesmo eu estava dirigindo e me lembrei, por algum motivo, me lembrei de um doce. E eu tô em uma fase agora que eu tô indo pra 30 dias sem refrigerante, sem doce, sem açúcar. Então, tô tentando passar por uma desintoxicação, sabe? E, enfim, e daí eu me lembrei de um doce aleatório, assim. E daí eu falei, cara, que preguiça de comer. Sabe? Porque eu sei como é que eu vou me sentir, eu sei que isso vai acontecer no meu corpo, eu sei o que eu vou ter que fazer pra depois perder, né? Poder. Então eu falei, nossa, já me deu uma preguiça. E eu pensei, caramba, será que eu vou me tornar aquela pessoa bem naturalzona mesmo, bem natureba, né? Não sei, não sei. Isso foi um pensamento que eu tive hoje à tarde. Mas me fez tão bem a ponto de que muitas das vezes eu não quero regredir. Assim, eu falo, caramba, eu quero isso aqui E pra isso é mais. um nível que a gente chega que é satisfatório, não é? Nossa, E assim, igual perguntando, a sua vida não é corrida? demais. Então, mesmo assim, você vai lá e faz o que E precisa ser feito, faz o que precisa ser né? feito, é isso aí. E a gente tem que, às vezes, né, adulto, né, já tomar uns tapinha na cara, tipo, olha, se eu realmente quero, não dá pra ficar dando muita desculpa. Se Hum, realmente aquilo é importante pra você, você vai lá e faz, né? Ah, eu não tenho muito tempo, né? Igual você citou esse exemplo, vai ter que ir mais cedo. Então, para ir mais cedo, você vai ter que dormir mais cedo, né? Dormir mais cedo para poder fazer uma atividade física. Vai precisar fazer uma atividade física. E isso eu vivo na prática, né? perfeito. Eu durmo tarde, né? Acordo cedo para atender, almoço rápido, levo meu filho para a escola, volto para treinar, depois volto para casa. Enfim, isso tem um exemplo da minha esposa também, que é uma correria, sempre dá tem um tempo, a gente sabe que é importante fazer uma atividade física, é importante comer bem, né? Com certeza. E a gente se organiza, né? Tudo é organização, né? Se você se Sim, organiza com com o certeza. tempo, você consegue fazer as coisas. Ah, igual você tem o exemplo nosso, lá na nossa casa que a gente faz marmita. Tem pessoas que não gostam de fazer. Beleza. Eu também prefiro comer uma comida quente ali, feita na hora. Mas é o que a gente pode fazer ali no momento. É o que a gente Perfeito. pode fazer, é a marmita para poder não perder tempo para fazer o almoço, nem o jantar, e a gente ter tempo para poder treinar e cuidar de outras coisas. Maravilha. São coisas que a gente vai, tira daqui e coloca ali para poder ajustar a Renúncia. rotina, né? Renúncia. Lembrou a palavra. Lembrou a palavra. Renúncia. Renúncia, É exatamente, isso essa é a mesmo, é a palavra. gente renunciar a É isso. determinadas E às vezes a coisas gente e não quer renunciar. Então, se você não quer renunciar àquilo, aquilo está sendo mais importante para você do que, perfeito. né?
ter uma prioridade para você mesmo mudar de vida, mudar de rotina, né? Mas sim, é possível ter uma vida saudável dentro de uma vida corrida. E pra gente finalizar isso com chave de ouro, eu vou dizer o seguinte pra você, que é possível sim, concordo com você em tudo que você falou, concordo demais. E vivi isso na prática. E naquele momento eu entendi uma coisa, que não tem desculpa, cara. Não. Não tem segredo e não tem desculpa. Eu achava que tinha segredo. Eu achava assim, nossa, pro Eduardo ter esse corpo, pra Amanda ter aquele corpo, pro fulano ter aquele corpo. Meu Deus, tem Alguma alguma coisa coisa. que ninguém conta. Não tem. Não tem segredo, não tem. Você precisa fazer. É. Fazer o que tem que ser feito. É né? simples, não é fácil, mas é É simples. simples, é É possível. possível É também. possível. Muito. Não é fácil, mas é simples, é possível e dá resultado desde que você faça. E outra coisa, é que às vezes as pessoas que estão vendo, né, assistindo e falam assim, ah, realmente é difícil. Procura ir frequentar uma academia e conversar com as pessoas que estão em volta. Todas têm a vida corrida ali, todas. Todas têm uma vida corrida. Concordo. Não todas, né, mas a maioria tem, né? Pelo menos Tipo uns assim, ó, 80 e pouco por isso, cento, assim. chega ali, treina 40 minutos, uma hora, já tá saindo, você não vê. Eu tenho colegas de trabalho que também têm a mesma rotina e treinam. E é mãe de família, pai de família, né? É Perfeito. professor e trabalha. E tem alunos que a gente treina também, que treina em 40 minutos, que a gente conhece muito da vida do aluno, né? Que cria uma Sim, certa intimidade. Tem pessoas também que têm a mesma vida corrida e tá lá se dedicando, é isso mesmo. né? Procurou pessoas para ajudar, beleza, mas tirou um tempo para se cuidar. Então, talvez é o meio que você está inserido ali que você não consegue se ver no lugar, né? Se ver na rotina de uma vida mais saudável. Mas a partir do momento que você começa a frequentar outros ambientes que tem isso, né? Você vai começar a ver aquilo de forma diferente. Aí você começa a mudar o pensamento. Ah, isso aí. Aí sim as coisas parece que vai se tornando mais comum. Isso. E aí você não tem esse bloqueio de, nossa, eu não consigo, Uhum, né? Então, começa a perfeito. mudar o ambiente que você tá e fala assim, não, será que realmente eu não consigo? Deixa eu frequentar uma academia, deixa eu ir lá trocar uma ideia com o pessoal para ver, né, como é que você vai começar a mudar um pouco a rotina. Vai um dia na academia às 5 horas da manhã para você ver o quanto de pessoas que tem uma academia às 5 horas da manhã. É isso É mesmo. incrível, né? Não, eu concordo super. Rapaz, uma época que eu tava treinando lá às 5 horas da manhã que não tinha como. Tinha duas pessoas esperando o aparelho. Eu falei assim, Isso. gente, o que é isso? Nunca esse negócio esteve assim, né? Pois é. Mas é o Mesmo comportamento eu como mudando. professor, eu admiro as pessoas que vão para treinar, porque eu estou indo para trabalhar, Uhum, né? Estou indo para dar aula. sim. E às vezes, por exemplo, o aluno falta e aí só tem esse tempo para treinar, eu vou lá e começo a treinar e aí os professores falam assim: "Nossa, tá treinando agora?" Eu falei: "E agora?" Aí eles falam assim: "Nossa, é ruim, né?" É ruim, não é gostoso treinar às 5 horas da manhã, ainda o sol nem nasceu ainda. Mas é o que tem, né? É o que É dá isso para aí. ser feito ali para você manter uma rotina saudável. Sim, com certeza, concordo. Concordo com tudo. Cara, que papo gostoso, hein? Bacana. Obrigado. Gostei. Opa. Obrigado demais pela sua contribuição, por ter aceito. Uhum. Tenho certeza que a galera lá de casa vai gostar de ouvir, vai colocar tudo que você passou em prática. Então, enfim, muito obrigada. Pra você que é mulher, aqui ó, pra você que é mulher e você gostou de tudo que o Eduardo falou e você se sente exatamente como ele disse. Você é uma mulher que tem diversas tarefas e tem uma rotina corrida, mas você quer ter uma vida mais saudável, você quer encaixar isso dentro da tua rotina. Eu tenho uma coisa pra você, eu tenho um presente pra você. Eu quero que você comenta aqui neste vídeo, comenta assim, ó, equipe-se. Comente assim, equipe, tracinho, C, equipe-se. Beleza? Comenta isso, porque esse é um dos nossos projetos onde o Eduardo faz parte e lá você tem jornadas que vai te ajudar em relação à gestão de tempo, em relação à vida saudável, financeiro, mentalidade, imagem pessoal, propósito e muito mais. Beleza? Du, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Cara, só tenho que te agradecer. Obrigado demais. Fico Eu que feliz. agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É um Que prazer isso. trocar Você é uma parceiro. ideia, passar alguma informação aí pro pessoal, né? Como profissional, eu fico muito realizado em estar podendo ajudar as pessoas ou atingir de alguma forma, porque esse eu tenho uma meta de vida, é isso, é poder ajudar pessoas
a conseguirem ter uma vida, né, mais leve, mais saudável Perfeito, mesmo. perfeito. Talvez, de alguma forma, a gente tenta ajudar aí, né? Mas eu que agradeço o convite e aceito, se caso me permitir, vir mais vezes aí trocar Oh, com outros assuntos, certeza, vai ser um enfim, prazer. beleza? Vai ser um prazer. Já pensou se a gente faz um episódio pra se aprofundar em cada um dos hábitos que a gente falou? Interessante. Né? Com práticas e tal. Nossa, vai ser legal. Enfim, vamos amadurecer a Opa, ideia. Obrigado mesmo, tá? show. Pra gente finalizar, eu falei pra você que eu tenho um lema, né? Que o meu lema é Levante e Faz, desde essa época, onde você me acompanhou. Então, pra gente finalizar, depois no 3, eu vou falar 1, 2, 3, a gente olha pra aquela câmera ali e a gente fala junto, levanta e faz. Pode ser? Pode, Combinado, então. mas levanta e fazer. Tô zoando. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua companhia. Comenta aí o que você achou. Se você é mulher e quer mudar de vida e ter uma vida mais saudável, comente Equipe-se. Já se inscreve e fica de olho que tem mais episódios dessa segunda temporada que tá extraordinária, tá bacana demais. Beleza? Vamos lá, Du? Vamos, bora. 1, 2, 2, 3, 3, levanta e levanta e faz. faz.